Olá, galerinha do 8º ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento desta aula. Já estamos na aula de número 40, e ela tem como objeto de conhecimento diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina. Detalhamento desse objeto de conhecimento, principais atividades produtivas voltadas para o setor primário, que corresponde à produção de petróleo, de produtos agropecuários, extração vegetal, animal e mineral. A Venezuela como membro da OPEP e a produção de petróleo. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Turma, nesta aula nós vamos falar sobre as principais atividades produtivas que são voltadas ali ao setor primário aqui dentro da América Latina, tá? Vamos entender quais são essas atividades, bem como as características das atividades produtivas do setor primário aqui na América Latina de uma forma geral. E no segundo momento da nossa aula, nós vamos tratar sobre o papel da Venezuela como membro da OPEP ali e também a produção de petróleo. Então, nesse segundo momento, nós vamos entender qual é o papel da Venezuela dentro da OPEP, que é uma importante organização ali que envolve os países produtores de petróleo, certo? Mas a gente vai por etapas, é claro, e nesse primeiro momento nós vamos entender um pouco sobre as principais atividades produtivas na América Latina voltada ali ao setor primário. E eu gostaria de destacar para vocês neste momento que nós temos 4 setores da atividade econômica: primário, secundário, terciário e quaternário. Então, neste momento, nós vamos entender as características mais gerais desses 4 setores da atividade econômica e depois a gente vai focar no setor primário, que é o que nos interessa para esta aula, pelo menos, certo? Acompanhe comigo algumas definições aqui mais básicas sobre os conceitos de primário, secundário e terciário, quando a questão é os setores da economia. Olha só, o setor primário, ele engloba ali as atividades que estão relacionadas à extração de recursos naturais e também a atividade de agropecuária, que envolve a atividade de agricultura e também a pecuária, certo? E como exemplo, eu trago aqui para vocês a atividade de agricultura, que faz parte aqui da chamada agropecuária. Temos também a pecuária, que está aqui inserida na agropecuária. Temos também a extração de recursos naturais de uma forma geral, tanto mineral, como animal, como também vegetal. Como exemplo, eu tenho a pesca e tenho também aqui a mineração, certo? Então esse seria basicamente o setor primário, que é o que nós vamos analisar no decorrer da nossa aula. Mas nós também temos outros setores da atividade econômica. E nós temos aqui o setor secundário, que compreende basicamente a transformação de matéria-prima em produtos industrializados. Dessa forma, turma, a gente pode entender o setor secundário como sendo aquele setor em que nós vamos ter a atividade industrial, certo? Então, é o setor que vai englobar ali toda e qualquer forma de atividade industrial, que normalmente vai beneficiar as matérias-primas oriundas lá do setor primário, tá certo? E nós continuamos essa caracterização definindo a partir desse momento o que é o setor terciário. Acompanhe comigo. O setor terciário já envolve ali a prestação de serviços de uma forma geral. E essa prestação de serviços, ela pode envolver ali o comércio e qualquer tipo de comércio, tá, turma? As lojas que tem no centro da cidade, os shoppings que tem nas cidades maiores, tá certo? O setor de transporte também é outro ponto que faz parte do setor terciário. E aí a gente inclui aqui no setor de transporte o aéreo, hidroviário, rodoviário, todos os meios de transporte de uma forma geral, né? Todas as formas de transporte estão inseridas aqui dentro do setor terciário. Educação e saúde. Então, estabelecimentos como universidades, escolas, hospitais, eles fazem parte também do chamado setor terciário. E as atividades financeiras, como, por exemplo, os bancos, as casas de câmbio, compõem o que nós chamamos de setor terciário, certo? Agora a gente vai ver o setor quaternário, que é aquele setor cujas atividades elas estão relacionadas à geração e compartilhamento de conhecimento, tanto na pesquisa, de uma forma geral, como no desenvolvimento e também na inovação. Dentro desse contexto de um mundo globalizado, nessa fase do capitalismo tida como informacional, né, a informação também, o conhecimento que envolve a produção de informação, também é uma mercadoria. Então a gente não compra somente os produtos que são fabricados, tá? Que são
produzidos. Nós também compramos ali o conhecimento que está por detrás da produção desta mercadoria, deste produto, por exemplo, certo? Então, tudo isso, todo esse conhecimento produzido aqui, que serve para a geração de mercadorias, por exemplo, a gente acaba comprando e eles estão dentro desse setor chamado de setor quaternário, certo? Bem, agora que nós já conhecemos os 4 setores da economia, nós vamos entender um pouco melhor o que é o setor primário, bem como as características do setor primário aqui na América Latina. Acompanhe comigo a definição aqui que a gente tem para o setor primário de uma forma geral, tá certo? Isso daqui é o conceitinho para vocês anotarem por aí, certo? O setor primário da economia, ele pode ser considerado como um ramo das atividades humanas que produz ali basicamente matérias-primas para a atividade industrial, por exemplo, tá? Que por sua vez são bens que são produtos extraídos de uma forma mais direta da natureza. Então, dentro do setor primário, normalmente a gente tem ali a extração desse recurso de uma forma mais direta da natureza, quer seja pela atividade de extrativismo, como extrativismo mineral, vegetal e animal, ou pela realização da atividade de agricultura e também da atividade de pecuária, tá certo? Eles podem ser consumidos em natura, tá certo? Como tal, ou podem ser transformados ali em mercadorias a partir da atividade industrial. Então, por exemplo, se eu tenho uma plantação de laranja, a gente pode, obviamente, vender essa laranja in natura, tá? Tirar a laranja da árvore e vender como fruta no supermercado, certo? Mas a gente pode também beneficiar esse produto. Você pode pegar a laranja, pode tirar o suco, envasar e vender ali o suco nos supermercados, por exemplo, certo? Então a gente pode consumir in natura, por assim dizer, vindo diretamente do campo, no caso da agricultura e pecuária, né? Ou a gente pode também industrializar, beneficiar esses produtos para consumir ali já os produtos mais industrializados, certo? Bem, dando continuidade, a partir desse momento eu quero apontar aqui para vocês quais são ali os exemplos das áreas que envolvem o setor primário. Então vou citar aqui para vocês alguns exemplos de atividades econômicas que estão dentro daquilo que a gente define como setor primário. Eu destaco ali a extração de petróleo, que é uma atividade ligada ao setor primário, assim como qualquer atividade de extração, de uma forma geral, está ligada ao setor primário, certo? A atividade de agricultura também é outra atividade que está dentro do setor primário. Todas as atividades desenvolvidas no campo, elas pertencem ao setor primário, certo? A mineração também é uma atividade econômica que está voltada ali ao setor primário, como qualquer outro tipo de extração, tanto mineral, como vegetal, como também animal. A pecuária é uma atividade do campo, conforme eu já falei para vocês, e como uma atividade realizada do campo, faz parte também do chamado setor primário, certo? E a gente tem também a extração dos recursos naturais, de uma forma geral, que vão também ser abarcados ali pelo chamado setor primário. Então essas são as principais áreas aqui que são abarcadas, né, pelo setor primário. Dando continuidade, agora a gente vai entender um pouco as características do setor primário aqui na América Latina e, nesse primeiro momento, analisando ali as características da atividade de agricultura e de pecuária aqui dentro da América Latina. Lembrando que essas atividades fazem parte do setor primário, certo? Acompanhem comigo aqui as características. Bem, primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que em vários países da América Latina, grande parte da produção agropecuária, ou seja, da atividade de agricultura e pecuária, ela é voltada para a exportação. E isso ainda é uma herança lá do período colonial. O que significa dizer, professor? Nesse caso, dos países da América Latina terem uma produção voltada ali à exportação, né? Uma produção agropecuária voltada à exportação. É que boa parte daquilo que se produz aqui nos países da América Latina, de uma forma geral, tanto oriundas da atividade de agricultura e pecuária, são destinadas ali ao mercado externo. Se produz para exportar. O Brasil faz muito isso, exportando soja, exportando carne bovina, exportando milho, dentre outros produtos, tá certo? Isso é muito comum nos países da América Latina e isso ainda é fruto, obviamente, daquelas realidades que nós tínhamos ainda no período colonial. Dando continuidade, a gente vai observar que a produção é realizada aqui na América Latina, tá, em extensas propriedades monocultoras. O que são, professor, essas extensas propriedades
monocultoras? Bem, vou começar explicando o que são essas extensas propriedades. As extensas propriedades, elas são ali os latifúndios, tá certo? E os latifúndios se configuram ali como uma grande extensão de terra que tem ali um dono, certo? E ele fala ali de extensas áreas monocultoras, né, propriedades monocultoras, em decorrência de que nesses latifúndios, normalmente se cultiva um único produto e esse produto normalmente tem como principal alvo o mercado externo, por assim dizer. Outra característica da atividade de agricultura e pecuária aqui na América Latina é a seguinte, acompanhem comigo. A estrutura produtiva, né, ainda é uma herança, como eu já falei para vocês, dos tempos coloniais, que tinham ali um modelo de produção agrícola denominado de plantation. Professor, o que é esse plantation? É um modelo de produção agrícola em especial, certo? E esse modelo de produção agrícola denominado de plantation tem algumas características, como a utilização de mão de obra escrava, a realização da chamada monocultura, que é cultivar um só produto, tá certo, dentro de uma propriedade. Temos também ali as grandes extensões de terra, os latifúndios, que é onde essa atividade de agricultura ela é desenvolvida. Temos também ali os produtos oriundos dessa atividade destinados ali à exportação na maioria dos casos. Então esse era um modelo chamado de plantation, né, que ali existiu durante o período colonial, por assim dizer, e obviamente a gente tem um modelo hoje, infelizmente, ainda muito parecido, né, com algumas mudanças, é claro, mas que parece muito com aquele plantation que a gente tinha ainda no período colonial. Dando continuidade, a gente vai observar também que dentro desse modelo de produção de plantation e na produção dos países aqui na América Latina de uma forma geral, a gente produz basicamente os chamados produtos tropicais, né? Isso conforme vocês podem observar. Olha só, então nós temos os produtos tropicais como a cana-de-açúcar, a banana, o cacau, o milho, tudo aquilo que dá para ser cultivado nas regiões tropicais e que são destinados ali à exportação, tá certo? Em especial para os países que não possuem um clima tropical, portanto não pode, obviamente, cultivar esses produtos, certo? Algumas regiões, elas desenvolvem ali a agricultura e pecuária intensiva e outras regiões aqui na América Latina, né, a gente tem um predomínio da agricultura e pecuária extensiva. E aí a gente chega num ponto importante. O que é essa agricultura e pecuária intensiva e extensiva? Bem, vou fazer um parêntese para explicar melhor para vocês essa questão, tá certo? Olha só, a agricultura e pecuária intensiva é aquela que utiliza muitas tecnologias, tá, no processo produtivo. Muitos maquinários, por exemplo, conhecimento científico, sementes modificadas geneticamente. Então a gente diz que essa agricultura e pecuária que utiliza muita tecnologia, ela é intensiva. É intensa no uso de tecnologias e máquinas no processo produtivo. Já a agricultura e pecuária extensiva, ela não utiliza tanta tecnologia no processo produtivo. Então a gente não tem muitas máquinas, a gente não tem muito conhecimento científico norteando ali o processo de produção dentro dessas áreas, certo? Então nós chamamos a atividade de agricultura e pecuária extensiva quando ela não tem tantas tecnologias ali, tanto conhecimento científico orientando ali o processo produtivo. E na América Latina, a maior parte das regiões ainda realizam a agricultura e pecuária extensiva, sem muita tecnologia. No entanto, em algumas regiões da América Latina, em países como o Brasil, por exemplo, em algumas áreas, a gente tem a agricultura e pecuária intensiva, que é aquela que vai utilizar muita tecnologia, muito maquinário no processo produtivo, certo? Bem, agora que vocês já sabem aqui o que é agricultura e pecuária intensiva, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e eu queria destacar para vocês nesse momento aqui o mapa dos estabelecimentos agropecuários aqui no Brasil, para a gente ter uma noção de como é, basicamente, os espaços aqui agropecuários do Brasil a partir da quantidade de estabelecimentos agropecuários que a gente tem no nosso território. Então vocês estão vendo aqui o mapinha que está na coloração verde, em diversos tons de verde, não é isso? E cada tom de verde representa ali um quantitativo, tá, de estabelecimentos considerados agropecuários, certo? E a gente vai verificar, a partir desse momento, através do nosso mapa em uma cartela, tá? Quais são as regiões que têm ali o maior quantitativo de estabelecimentos agropecuários aqui no Brasil. Vou começar com as regiões que têm o menor
ou a menor concentração de estabelecimentos agropecuários, que são essas regiões marcadas no mapa na cor verde bem clarinho, ó. Estão vendo? Tem aqui no Amazonas, tem também no Amapá e outras regiões do nosso país, onde a gente tem até 5.000 estabelecimentos agropecuários, certo? Nesse tom de verde mais escuro, próximo do tom de verde da nossa bandeira, da bandeira do Brasil, a gente tem acima de 30.000 estabelecimentos agropecuários. Então a gente observa que nós temos algumas regiões no Pará, no Nordeste, nós temos uma quantidade significativa de áreas dentro do território, né, que possuem ali acima de 30.000 estabelecimentos agropecuários. Então, a partir desse mapa, a gente pode compreender um pouco, né, como é essa espacialização da atividade de agropecuária a partir da análise do quantitativo de estabelecimento, certo? Bem, outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é também o setor primário aqui dentro da América Latina, agora voltado à mineração. Então, a partir desse momento, nós vamos entender um pouco quais são as características do setor primário aqui na América Latina, mas aquele que é voltado especificamente à mineração, certo? Bem, a América Latina ela possui ali uma vastas reservas de recursos minerais, por assim dizer, certo? Então nós temos aqui muitos minérios e minérios muito variados dentro do território da América Latina como um todo, em especial aqui no Brasil também, certo? Essa exploração dos recursos minerais, tá? Ela frequentemente vai ali beneficiar as grandes corporações estrangeiras que chegam aqui para explorar esse recurso. Então, boa parte de toda a riqueza gerada fica na mão dessas empresas que chegam para realizar o processo de extração mineral aqui na América Latina de uma forma geral, e no Brasil também não é diferente, certo? Outro ponto importante é que a extração mineral ela gera pouca renda e emprego para a comunidade. Então, não é uma atividade que demanda muito emprego, né, muita mão de obra para a sua realização, e a mão de obra que eles precisam ela é mais qualificada, e eles não aproveitam ali, não qualificam as populações locais para realizar esse trabalho. Então acaba que a população local fica um pouco à margem desse processo, tá? E também acaba não gerando tanta renda para essa população que vive nas áreas de extração. Fica para essa população mais os impactos ambientais mesmo, certo? Dando continuidade, a gente vai verificar que, olha só, continuando aqui, a gente vê que a mineração na região, na América Latina, em qualquer lugar, na realidade, onde a gente tem a atividade de extração mineral, a gente tem ali danos ambientais que são irreversíveis. Ou seja, na área onde a gente tem a extração dos recursos minerais, a gente tem impactos ambientais que são irreversíveis. Essas áreas dificilmente vão voltar a ser o que eram antes do início do processo de extração mineral, certo? Por isso as empresas tendem a compensar, preservando outras áreas ali próximas à região de extração mineral, certo? Outro ponto importante é que a mineração ela também vai intensificar os conflitos entre as comunidades que vivem próximas ali à área onde a mineração é realizada e entre essa população com os novos atores que chegam e que vão realizar esse processo de extração. Em especial quando acontecem ali os desastres ambientais que acabam afetando essa população local, a população nativa, por assim dizer. Tudo bem? Outro ponto que eu gostaria de destacar é a questão da fragilidade da legislação, tanto ambiental como trabalhista. Não é muito o caso do Brasil, nós temos leis mais rigorosas, tanto do ponto de vista ambiental como trabalhistas, mas em outros países da América Latina, tá certo? Que acabam não tendo leis tão rígidas, certo? No caso do Brasil e de outros países na América Latina, o grande problema mesmo é a fiscalização. Então não adianta ter leis ali que sejam mais rigorosas, né, no que diz respeito à questão ambiental e trabalhista, se não tem fiscalização. Ainda mais nessas áreas onde a gente tem a extração mineral, que normalmente são áreas mais distantes dos grandes centros urbanos e, portanto, mais distante também dos olhos do poder público, certo? Bem, agora eu quero apresentar para vocês um mapa com os principais recursos minerais aqui da América Latina.
É um mapa cheio de informações, tá certo? A gente vai pontuar algumas informações que são importantes aqui para a gente compreender a questão dos recursos minerais e energéticos na América Latina, certo? Bem, temos um mapa aqui com muitas informações e eu vou destacar as principais aqui para vocês. Primeiro, recursos energéticos. Nós temos aqui petróleo e gás. Onde é que a gente observa isso no nosso mapa da América Latina? Nessa região aqui do México, por exemplo, no litoral brasileiro, olha, nós temos várias regiões onde a gente tem aqui reservas de petróleo e também áreas de extração de petróleo. Temos também na Venezuela, temos também na Colômbia, no Peru e também no Equador, certo? E temos também as áreas de extração e reservas de gás, que são essas áreas em laranja, presentes na Venezuela, presentes também no Peru, na Bolívia e também na Argentina e outros países da América Latina. E aqui nós temos os minerais de uma forma geral, tá certo? A bauxita, por exemplo, que está representada aqui, olha, com um quadrado que está metade preta e metade branca, né? Então temos aqui reservas de extração de bauxita nas Guianas aqui, temos também no Brasil, nas áreas mais centrais, próximas ali à região norte do país. Temos o carvão mineral, que é muito comum aqui na América Latina, temos também o cobre, o chumbo, que é encontrado inclusive no Brasil e outros países aqui também da América Latina, mas o Brasil tem uma concentração significativa de chumbo, conforme a gente pode observar aqui nos ícones, olha. Todos esses quadradinhos pintados de branco são áreas onde a gente tem ou extração ou reservas de chumbo, certo? Temos estânio, temos o ferro, e aí a gente observa que o ferro, ele predomina aqui na América Latina, né? Nós temos muitas reservas e também muitas áreas de extração. Inclusive o Brasil tem uma das maiores reservas de ferro do mundo, lá em Carajás, no estado do Pará, certo? Aonde nós temos os quadradinhos em preto são as áreas de extração de ouro. Temos diversos pontos no Brasil e na América Latina, conforme vocês podem observar. Os círculos pretos representam ali a extração de manganês, certo? E os diamantes são esses losangos aqui na cor branca. Temos aqui na região norte do país, em alguns pontos do território brasileiro, é importante destacar. E a prata, né, que é muito comum aqui no México. Olha, nós temos uns pontos aqui bem intensos de reserva e também de extração do minério de prata, certo? Agora a gente vai observar quais são os principais minerais existentes especificamente aqui no Brasil, certo? Bem, a gente observa que nós temos uma diversidade muito grande de minerais aqui no Brasil. Temos o carvão mineral, como por exemplo, concentrado aqui, olha, na região sul do país, Paraná, Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul. Temos também o alumínio. Temos áreas de extração e reserva aqui, por exemplo, no Pará, na região de Barcarena. Temos também o ferro, que está destacado nesse tom aqui, meio que vermelho, quase um laranja, né? Temos aqui em Carajás, no Pará, temos também em Minas Gerais. Temos o estânio, que também é encontrado aqui no Brasil. O cobre, né? Temos diversos pontos onde a gente tem ali as reservas de extração de cobre. É o caso, por exemplo, dessa região aqui no estado da Bahia, certo? Chumbo, manganês, ouro, né? Temos bastante ouro aqui no nosso território. Todos esses locais onde nós temos aqui as barrinhas, olha, são áreas de extração de ouro, certo? Temos também áreas de extração de petróleo e gás natural. O petróleo se concentra aqui no litoral, tanto as reservas como a extração, tá bom? Temos também aqui no Amazonas, conforme vocês podem observar, tanto de gás natural como também de petróleo. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês são outros minerais, como calcário, flúor, potássio, fósforo, diamante, sal marinho, dentre outros minerais que são encontrados aqui pelo nosso território, certo? Bem, agora eu gostaria de destacar para vocês quais são as características da extração vegetal, tá certo? Nós já falamos do extrativismo mineral e agora a gente vai falar especificamente do extrativismo vegetal aqui na América Latina. Primeiro, a América Latina ela possui uma rica biodiversidade vegetal. Aqui está a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo e a maior biodiversidade também do planeta aqui na região. Então, obviamente que o extrativismo vegetal vai ser uma constante dentro da América Latina de uma forma geral, certo? Nós temos aqui, como eu falei para vocês, uma diversidade muito grande de espécies que tem um valor econômico significativo para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosmético e também para a indústria alimentícia. Acredita-se que a cura para algumas doenças pode estar aqui na flora
da região amazônica, por exemplo. Então, é uma atividade muito importante. O extrativismo vegetal frequentemente gera também conflitos por terras, tanto por parte da população que vive aqui, como também com a chegada desses novos atores sociais, que acabam criando essas áreas de maior conflito por esses recursos naturais, certo? Dando continuidade, a gente observa também que essa exploração desenfreada dos recursos vegetais, elas contribuem ali para o desmatamento e também para a perda de biodiversidade. A atividade de extração vegetal, tá certo? A gente está vendo a questão da extração vegetal, ela é importante para o desenvolvimento da região amazônica. Mas a gente tem que fazer isso, tá, turma, de forma sustentável, certo? Não dá para chegar e achar que a gente só vai tirar esses recursos daqui sem se preocupar com a questão ambiental, sem se preocupar com as populações que vivem aqui, certo? A gente precisa ter esse entendimento, que a gente precisa ter essa responsabilidade, tanto com o meio ambiente, como com a população que vive já por aqui, certo? Bem, já vimos quais são as características do setor primário aqui na América Latina e agora a gente vai entender um pouco sobre o papel da Venezuela como membro da OPEP, que é uma organização que reúne ali os maiores produtores de petróleo do mundo. Eu tenho algumas características importantes acerca dessa organização, bem como do papel da Venezuela. Acompanhe comigo. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, que a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Esse é o significado da sigla OPEP, certo? Reúne ali 13 grandes produtores de petróleo do mundo, certo? Foi fundada em 1960 em Bagdá, no Iraque. Dando continuidade, a gente observa que os membros fundadores são o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita e também a Venezuela. E nós temos os membros associados, tá? Que fazem parte também desse grupo de forma associada, que são a Líbia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Nigéria, Gabão, Angola, Guiné Equatorial e o Congo. Então esses formam os países que compõem a OPEP, certo? Só que nós temos também a OPEP+, que além desses 13 membros, ela também vai incorporar outros países. Para ser mais preciso, 10 países. E dentre esses 10 países, o mais importante é a Rússia, que tem ali um papel central no que diz respeito ao abastecimento da Europa a partir de petróleo e também de gás natural, certo? Dando continuidade, a gente vai observar que o papel da Venezuela com o apoio da OPEP ficou mais forte no cenário geopolítico mundial. Então a Venezuela, a partir do apoio dado pela OPEP, ela se fortaleceu frente ali às sanções impostas pelos Estados Unidos em especial. E a Venezuela, ela ampliou o seu papel de influência dentro dessa organização, em especial a partir do momento em que foram descobertos dentro da Venezuela grandes reservas de petróleo, tá certo? Para ser mais preciso, a maior reserva de petróleo do mundo se encontra dentro da Venezuela. Ela tem funções e atribuições concretas dentro da OPEP, certo? É importante a gente destacar, e ela acaba definindo questões importantes, como, por exemplo, o preço do petróleo no cenário internacional. E isso, obviamente, dá para a Venezuela um lugar de destaque dentro dessa organização, da chamada OPEP, certo? E agora eu gostaria de pontuar com vocês aqui a produção de petróleo na Venezuela, né? E como é que se dá essa produção no contexto atual. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, conforme eu já falei para vocês, só que a Venezuela não é um país que se destaca entre os 3 maiores produtores, entre os 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Isso porque falta investimento na produção, na extração, do petróleo na região. Por questões políticas e econômicas, tanto interna como externa, a Venezuela não tem capital, dinheiro, né, para fazer esses investimentos na extração desse recurso, mas ela conta ali com essas reservas dentro do seu território. Em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, é possível que esses investimentos acabem chegando até esse país, já que o continente europeu se encontra numa situação delicada quando o assunto é o abastecimento daquele continente
é por petróleo e gás, uma vez que a Rússia é o principal fornecedor e ela tem diminuído ali a quantidade de produto que é exportado, né, de gás natural e petróleo, para esse continente. Bem, com isso a gente chega ao fim de mais uma aula.